Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os resíduos de serviços de saúde. Bom, agora nós vamos ver os procedimentos para o acondicionamento e o tratamento dos resíduos de serviços de saúde, de acordo com cada grupo. Então, no grupo A, nós temos aqui o grupo A1, que são resíduos, por exemplo, de culturas de estoques de micro-organismos, resíduos de atendimento de pessoas ou animais e resíduos provenientes de campanha de vacinação. Esses resíduos eles têm que passar por um tratamento por processo físico para que ocorra a redução ou a eliminação da carga de micro-organismos. E a forma de acondicionamento é em sacos, que deve ser substituído quando atingir 2/3 de sua capacidade, ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. Ainda com relação aos resíduos do grupo A1, como por exemplo os resíduos com suspeita de contaminação biológica que apresentem classe de risco 4, por exemplo, as bolsas transfuncionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação, eles devem passar por um tratamento físico para que ocorra a redução ou a eliminação dessa carga microbiana e devem ser acondicionados em sacos vermelhos ou substituído quando atingir 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. Ainda com relação ao grupo A1, nós temos os resíduos de sobras de amostras de laboratório, com sangue ou líquidos corpóreos. Então, esses resíduos, eles podem ser descartados diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde que atendam respectivamente às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento. E a forma de acondicionamento, caso o esgoto sem tratamento, deve-se acondicionar em sacos identificados com material biológico. Já os resíduos do grupo A2, que são carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros de animais, eles devem passar inicialmente por um tratamento acondicionados de maneira compatível com o processo de tratamento que irá ser utilizado, devem passar por um processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para obtenção de redução ou eliminação de micro-organismos. E a forma de acondicionamento, eles devem ser, quando encaminhado para a disposição final em aterro sanitário licenciado, eles devem ser acondicionados em sacos com a inscrição de peças anatômicas de animais. Ainda com relação ao grupo A, nós temos os resíduos A2, que são resíduos contendo micro-organismos de alto risco de transmissibilidade e alto potencial de letalidade. A forma de tratamento, o local de geração, a processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para a redução ou eliminação da carga microbiana e posteriormente encaminhados para tratamento térmico por incineração e acondicionados de acordo com o processo de tratamento. Após o tratamento, eles devem ser acondicionados em sacos plásticos. Nós temos também o grupo A3, que diz respeito a rejeitos como peças anatômicas, são membros do ser humano, produtos de fecundação sem sinais vitais. Então, esses resíduos, eles devem ser encaminhados para sepultamento, tratamento térmico por incineração ou cremação. Se forem encaminhados para sistema de tratamento, eles devem ser acondicionados em saco vermelho com a inscrição peças anatômicas.
Já o grupo A4, que diz respeito a kits de linhas arteriais, endovenosas, filtros de ar e gases aspiradas de área contaminada, membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, sobra de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urinas e secreções provenientes de paciente, eles podem ser dispostos sem tratamento prévio e o acondicionamento, eles devem ser acondicionados em sacos e substituído quando atingir 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. Já os resíduos do grupo A5, que são órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes, ou materiais com suspeita ou certeza de contaminação de príons, que são estrutura proteica alterada, relacionada com agente etiológico das diversas formas de encefalite espongiforme. Então, esses materiais, esses rejeitos, eles sempre devem ser encaminhados a um sistema de incineração de acordo com o que é definido pela Anvisa, número 305 de 2012. Eles devem ser acondicionados em sacos vermelhos, que devem ser substituídos após cada procedimento e identificado. Devem ser usados 2 sacos como barreira de proteção, com um preenchimento somente de 2/3 de sua capacidade, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Já os resíduos do grupo B, agora nós temos os resíduos químicos líquidos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente. Eles devem ser submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem e devem ser submetidos a tratamento ou disposição específicos. A forma de acondicionamento, eles devem ser acondicionados em material adequado, com tampa rosqueada e vedante. Ainda com relação aos resíduos do grupo B, os resíduos químicos, que são os fixadores usados em radiologia, a forma de tratamento, quando tratados, eles podem ser submetidos a um processo de recuperação da prata. Os resíduos sólidos contendo metais pesados, eles podem ser encaminhados a aterro de resíduos perigosos classe 1, ou serem submetidos a tratamento de acordo com as orientações do órgão local de meio ambiente em instalações licenciadas para esse fim. E a forma de acondicionamento desses resíduos é recipiente de material rígido, adequado para cada tipo de substância química e seu estado físico. Ainda com relação aos resíduos do grupo B, nós temos os resíduos químicos em estado líquido, como os quimioterápicos, antineoplásicos e reaproveitamento. Então, estes resíduos têm um tratamento específico e devem ser acondicionados em material adequado, como resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. Nós temos também no grupo B, os resíduos químicos que não fizeram parte da mistura ou resíduos destinados à reciclagem ou reaproveitamento. Então, esses resíduos eles podem ser segregados e acondicionados de forma isolada, observando o tipo de recipiente adequado para não enfraquecimento da embalagem ou a sua deterioração. Temos também, ainda com relação ao grupo B, os resíduos de produtos hormonais, e antimicrobianos. Então, esses resíduos, eles devem passar por um tratamento específico e devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para cada tipo de substância química e seu estado físico. Temos também ainda no grupo B os resíduos reveladores utilizados em radiologia. Então, esses resíduos
Eles podem ser submetidos a um processo de neutralização para que alcance um pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede de esgoto ou em corpo receptor. Nós temos também ainda no grupo B os resíduos como pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo chumbo, cádmio e mercúrio. A forma de tratamento é de acordo com a resolução CONAMA número 257 de 1999. Os resíduos de mercúrio que devem ser acondicionados sob selo d'água. Os resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente e resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos. Eles não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos à reutilização, recuperação ou reciclagem e devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequado para cada tipo de substância química e seu estado físico. Ainda no grupo B, nós temos os resíduos líquidos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente. Eles podem ser lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam às diretrizes pelos órgãos ambientais gestores. Temos também ainda no grupo B os resíduos químicos dos equipamentos automáticos de laboratórios clínicos e dos reagentes de laboratórios. Então, eles podem ser submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem. Então, esses recipientes, esses resíduos podem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para cada tipo de substância química e seu estado físico. Nós temos os resíduos provenientes do grupo C, como, por exemplo, materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionúcleos em quantidades superiores aos limites de isenção nas normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Então, a forma de tratamento, o armazenamento para o decaimento deve ser em uma sala de decaimento de rejeitos radioativos. Então, com os rejeitos acondicionados de acordo com o estabelecido, eles devem ser segregados de acordo com a natureza física do material e do radionúcleo e o tempo necessário para atingir o limite de eliminação. Nós temos também os rejeitos radioativos sólidos. Então, esses rejeitos, eles devem ser acondicionados em recipiente de material rígido, forrado internamente com saco plástico resistente. Os rejeitos gasosos, a emissão na atmosfera deve ser realizada em concentrações inferiores às especificadas em normas. Os rejeitos radioativos líquidos, eles devem ser acondicionados em frascos até 2 litros ou em bambonas de material compatível com o líquido armazenado. Os rejeitos perfurocortantes contaminados com radionúcleos, eles devem ser descartados separadamente no local de sua geração imediatamente após o uso e devem ser acondicionados em recipientes rígidos, estanques com tampa, sendo proibido o esvaziamento desses resíduos. Ainda em relação ao grupo C, nós temos os resíduos do grupo A, que são sobras contaminadas com radionúcleos. Então, o acondicionamento deve-se observar o estado de conservação durante o tempo de decaimento do elemento radioativo. Nós temos os resíduos do grupo D, que são resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, esses resíduos eles podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização e devem ser obedecidos, identificados de acordo com os recipientes, utilizando código de cores baseados na resolução CONAMA número 275 de 2001, onde nós temos a cor e
o tipo de material reciclável, por exemplo, coletores azuis, diz respeito a resíduos de papéis, amarelo, metais, verde, vidros, vermelho, plásticos, marrom, resíduos orgânicos e cinza, demais resíduos do grupo D. Nós temos também os resíduos do grupo D, que são resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore, jardinagem, sobras de alimento e de preparo destes alimentos, restos de alimentos de refeitórios e de outros que não tenham contato com secreções ou fluido corpóreo. Então, esses resíduos eles podem ser encaminhados ao processo de compostagem ou pode ser utilizado para fins de ração animal, se forem submetidos ao processo de tratamento que garanta a inocuidade. Então, temos também os resíduos do grupo E, que são os materiais perfurocortantes. Então, esses resíduos contaminados com agente biológico classe de risco 4, eles devem ser submetidos a tratamento através de processo físico ou outros para obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana. O transporte interno desses resíduos e o armazenamento externo podem ser feitos nos mesmos recipientes utilizados para o grupo A. O volume dos recipientes de acondicionamento eles deve ser compatível com a geração diária e os recipientes eles devem ser descartados quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade. Proibido o esvaziamento ou o reaproveitamento desses sacos coletores ou desses materiais que acondicionam esses resíduos. Essas aqui são algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos e pesquisas de vocês. Como for informações importantes, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio e participem dos fóruns de discussões. E quando houver atividade avaliativa, respondam. Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre os resíduos de serviços de saúde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula.